Prezados amigos e amigas que nos acompanham pelo canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, bem-vindos, bem-vindas. Na liturgia desta sexta-feira, dia 31 de julho, memória de Santo Inácio de Loyola, se proclama Mateus 13, 54 a 58. Os irmãos e as irmãs de Jesus são citados em dois episódios particulares. A família de Jesus, em Mateus 12, 46 a 50, cujos paralelos se encontram em Marcos 3, 31 a 35, Lucas 8, 19 a 21 e também em João 7, 3, e por ocasião da visita de Jesus a Nazaré, em Mateus 13, 53 e 58, episódio citado na liturgia deste dia, cujos paralelos se encontram em Marcos 6, 1 a 6a e Lucas 4, 16 a 30. Um olhar atento para o uso e o significado do termo irmão, em grego adelphos, que ocorre 38 vezes só no Evangelho segundo Mateus, permite-nos tecer diferentes considerações quanto ao tipo de vínculo ou de parentesco, seja ele carnal ou espiritual. Vejamos alguns exemplos. Mateus 1, 2 é a primeira ocorrência e menciona que Jacó gerou Judá e seus irmãos. Ora, basta ver Gênesis 29, 15 a 30, 25, para se descobrir que os irmãos de Judá não foram todos filhos da mesma mãe, pois Jacó gerou filhos tanto através de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon e Dina, como de sua escrava Zelfa, Gad e Azer, e através de Raquel, José e Benjamim, e também da sua escrava Bala, Dan, Neftali. Não obstante isso, o evangelista usou o mesmo termo grego, irmãos, adelphos. São todos filhos do mesmo pai Jacó, conforme Gênesis 42, 13. Todos são irmãos de Judá, mas não são todos filhos das mesmas mães. Mateus 5, 23 e 24 encerra uma sentença sobre o sentido da oferta feita ao altar de Deus. Esta não deve ser feita se existe uma contenda com o teu irmão. Antes de fazer a oferta, é preciso que haja a reconciliação. O termo irmão, adelphos, aqui, pode ser entendido tanto no sentido de consanguíneo, como de membro da comunidade de fé, que é a destinatária do Evangelho de Mateus. O mesmo sentido pode estar subjacente a Mateus 5, 47, no contexto do ensinamento sobre o amor aos inimigos. Também em Mateus 18, 15, 21, 35, a palavra irmão pode ter o sentido tanto de consanguíneo como de membro da comunidade de fé. Mateus 14, 3 afirma que Filipe é irmão adelfo de Herodes Antipas. Ora, sabe-se que eram filhos do mesmo pai, Herodes Magno, mas não da mesma mãe. Herodes Antipas era filho de Maltace e Filipe era filho de Cleópatra, homônima da grande rainha do Egito. Basta confrontar as dinastias Asmoneia e Herodiana, citadas no final da Bíblia de Jerusalém. Mateus 23, 8 usa o termo irmãos, adelphoi, claramente com o sentido de membro da comunidade de fé, pois Jesus afirma que todos são irmãos e só tem a Deus como Pai Celeste. Mateus 25, 40 alude ao último julgamento, cujo critério decisivo será o uso da misericórdia, e deve ser entendido em relação a Mateus 12, 48 e 50, pois Jesus chamou seus seguidores de irmãos, adelphon. E de forma mais restrita após a sua ressurreição, referiu-se aos apóstolos como seus irmãos, adelphos,
em Mateus 28, 10. As deduções sobre os irmãos e as irmãs de Jesus não podem então ser feitas apenas observando o uso do termo adelphos e tampouco reduzindo só ao nível da consanguinidade. O critério decisivo está no simples fato de que só Jesus é dito o filho de Maria, em Marcos 6,3. Ou quando se diz tua mãe, em Mateus 12,47. Ou a mãe dele, Jesus, em Mateus 13,55. Ao dizer teus irmãos e tuas irmãs em referência a Jesus, não significa que necessariamente são todos filhos de Maria. Isto, pelo acima exposto, seria uma dedução irrefletida, pois em momento algum os irmãos e irmãs de Jesus são ditos filhos de Maria. Se assim o fosse, não faria sentido Jesus, pouco antes de morrer, entregar Maria aos cuidados do discípulo amado, conforme João 19, 25 a 27. É preciso lembrar que o substrato cultural dos evangelhos é o mundo semítico e não o mundo greco-romano. Em hebraico e aramaico, o termo ar possui uma extensão maior, podendo significar tanto irmão de sangue como parente próximo, primo e até tio, conforme Gênesis 13, 8, 29, 15, Levítico 10, 4, e pouco tem a ver com a Vulgata de Jerônimo, que manteve coerentemente frates eius para a tradução de adelphos em Mateus 12, 46 e 13, 55. O fato de os evangelistas não usarem o termo parente, syngenes, como em Marcos 6, 4, Lucas 1, 58, 2, 44, 14, 12, 21, 16, João 18, 26, ou primo, anephios, única ocorrência em Colossenses 4, 10, não tira o mérito do uso mais abrangente de adelphos, mas evidencia ainda mais os laços humanos de Jesus adquiridos pela sua encarnação no seio virginal de Maria. Tornou-se irmão por excelência de cada ser humano no mundo. E podemos propor para a nossa vivência? Sugiro 4 verificações da nossa vida de fé. A primeira tem a ver com o impacto e a capacidade de compreender a pregação e as ações de Jesus. Não basta reconhecer que Jesus foi um sábio mestre e que foi capaz de realizar sinais sanadores. É preciso perceber e admitir que, em sua humanidade, operava a própria divindade. Jesus é o Verbo encarnado, conforme João 1,14. A segunda tem a ver com os conterrâneos de Jesus, que não conseguiram alcançar o âmago da sua identidade, porque não conseguiram transpor a barreira familiar. No mundo odierno, não são poucos os que ainda se escandalizam com Jesus, e em maior número os que se opõem ao seu ensinamento. Essa constatação questiona o modo como temos sido cristãos. Muitos querem ver a potência de Jesus agindo em e através de suas vidas, mas poucos são os que se abrem para aceitar viver de acordo com essa potência, que é pura graça sanadora. A terceira é a verificação de como temos vivido o discipulado. Não se segue Jesus somente pelo caminho da conveniência e do sucesso da missão. Seguir Jesus comporta a rejeição e exige não só a capacidade de enfrentar diversos tipos de obstáculos, mas de transformá-los em ocasiões favoráveis para evidenciar ainda mais a força do amor de Deus pela humanidade. A quarta e última tem a ver com o testemunho. Precisamos refletir se Jesus em nós, isto é, sua nova família, e na igreja, sua nova sinagoga, tem encontrado fé para realizar não só algumas curas, mas o verdadeiro milagre do seu amor, que permite ver e encontrar Deus naquele que é simples e humilde, favorecendo particularmente o mais necessitado e que sofre com o descaso e as injustiças.
A todos e todas, um fraterno abraço e boa reflexão.